Bom dia, galera. Bora. Vamos lá. É só nós aqui mesmo hoje? Caraca, vai. 8 pessoas? Sete, nove. Abre a câmera aí, galera. Abre a câmera aí, Gui, Marli, Drago. Tá entrando, pessoal. Vou dar um minutinho só pra ver se termina de entrar mais uma galera aí. É isso aí, mais exclusivo. É isso mesmo. Ô, Gui, eu não esqueci de te responder, viu? Eu vou te responder depois quando terminar a reunião aqui. Eu vou te responder lá. Tranquilo. Eu fiquei devendo pra vocês pra gente fazer uma simulação como que eu faço a entrevista lá nos Estados Unidos, eu vou aproveitar para fazer hoje. E aí a gente já tira umas dúvidas, aí vocês veem como que eu faço. Na segunda-feira passada eu tive um imprevisto, fiquei de remarcar para terça, acabei esquecendo, aí o que a gente deixou para Ju fazer na sexta-feira. Foi bem bacana a aula da Ju também na sexta, né, galera? Foi bem impactante aqui a aula da Ju. Bom, eu acho que é isso, então vamos começar aqui, porque 11 horas tem reunião de franqueados com o Ed, senão não vai dar tempo de a gente abordar tudo que a gente tem para abordar. Bom, eu lembro que eu tinha dado todos os conceitos ali, né, de como que eu, de modo geral, de como é que eu faço aquela venda ali na América. Ficou uma galera de tirar dúvida. Eu falei até para me puxar no privado, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas no privado, mas eu acho que o mais relevante vocês já tinham perguntado aqui mesmo na reunião, então acho que não é válido a gente. Acho que é válido a gente já ir direto para o modelo da entrevista. Lembrando que esse modelo de entrevista, ele é específico para a América, tá? Não tentem e não queiram aplicar ele no Brasil, por exemplo. No Brasil, é claro, é os 7 passos ali, a mesma coisa, só que no Brasil, como eu disse para vocês, é uma matrícula mais construída, né? Na América é uma matrícula um pouco. Eu sinto que na América a gente tem que ser um pouco mais rápido, que eles têm a vida muito corrida. Europa vale também. Europa também já fiz bastante matrícula na Europa nesse modelo de entrevista que eu vou compartilhar com vocês, então está validado na Europa também. Eu falo mais na América porque atualmente o meu maior forte é na América, mas ele vai funcionar para a Europa ali também. Vou passar os valores aqui do que eu falo em dólar, porque é o que está na minha cabeça aqui já é mais fácil, e aí depois a gente só faz as conversões ali. Eu tenho geralmente agora já falado direto o valor do strike anual em 6 vezes. Depende do tempo da pessoa, né? Quando eu sinto que a pessoa está mais tempo morando fora, tem teoricamente também uma condição financeira um pouco melhor, aí eu passo para o strike vitalício em 6 vezes primeiro. E aí, quando eu sinto que é uma pessoa que está mais recém-chegada, tipo, sei lá, tem 6 meses, tem um ano e meio, tá bem recente ainda, aí eu tô indo direto pro strike anual em 6 vezes, que dá uns US$ 180 mais ou menos de mensalidade ali. E o pessoal não tem chorado muito não, tá? A gente vai ter aumento, né, de novo, agora é a última semana, não, tem 10 dias ainda, né, pra gente atuar nesse preço, não vai aumentar tanto na próxima acho que só é R$ 20 só que vai aumentar, então não vai impactar, acho que não vai impactar de forma negativa, mas impactou de forma positiva, né? 11 dias tem 31 esse mês, né? Impactou de forma positiva nas comissões, viu? Vocês sentiram, a Mônica você fez uma cheinha aí, deu uma melhorada, né, Mônica? Subiu bastante, Ficou. né? O Gui também, o Gui estreou, né? O Gui estreou a vitalícia, se eu não me engano. Acho que ele fez uma vitalícia cheia. Tá mais gostoso mesmo essa. Melhorou, Gui, ou não? A comissão no vitalício. Pô, R$ 900 numa matrícula, 40 minutos? Caraca. Tá doido. Já fez as contas se fazer umas 10 dessa na quinzena aí? É, então. Aí já fica bom já. Bom, então vamos lá, galera. Quem se habilita aí a fazer uma entrevista aí pra gente fazer uma simulação? Eu preciso de um perfil aqui. Vamos trabalhar primeiro. Se vocês quiserem trabalhar depois objeções, que eu acho que a gente pode até trabalhar, mas não é tão comum essas objeções na América, tá? O pessoal, eles não são tão questionadores assim quanto no Brasil. Então, eu vou pegar um perfil de cliente bonzinho, só para vocês verem mesmo como é que eu faço ali na prática, para vocês entenderem como é que eu aplico.
um cliente interessado, que está precisando, sem ficar fazendo muita pergunta, porque lá na América, aí especificamente falando da América, tá? Na Europa eu sinto que eles perguntam um pouquinho mais do que na América. Não tanto assim, mas eu acho que eles questionam um pouco mais, fazem um pouco mais de perguntas do que na América. Na América, eles não fazem tantas perguntas assim, tá? É o que você vai passar ali para eles. Eu gosto de antecipar bastante as objeções também. Vocês vão ver que eu faço bastante antecipação de objeção. Então, eu não lido com tantas objeções ali no final, porque eu já antecipei tudo isso lá no começo. Então, eu acho que é viável a gente fazer um perfil de cliente tranquilo, só para vocês verem como é que eu faço ali na prática. E aí, quem quer ser o cliente aí? Para simular aqui comigo. Bora, Joãozinho. Pode ser o cliente? Cara, a minha internet não é muito boa, mas se quiser, tá me ouvindo bem, vamos aí. Eu estou te escutando. Vocês ouvem ele bem? Tá ouvindo bem? Vamos Então lá. bora, vamos pra cima. Fala, João. Boa tarde, cara. Tudo certo? Boa tarde, tudo certo. Quem é? João, eu sou o Lucas, cara. É o Lucas que tá falando. Eu tô te ligando aqui por indicação da Mayra. A Mayra que mora ali em Malden, ali na região de Massachusetts. Tá lembrado dela? A Mayra, a Isso, que mora. Ah, sei, lembrei. ela tem um schedule de limpeza. Ela já tem uns 2 anos na América já. Ela acabou passando o seu contato aqui pra mim, que ela achou que pudesse fazer sentido a gente conversar sobre o assunto aí do seu interesse. Você tá muito ocupado aí agora ou consegue falar? É, agora eu tô ocupado aqui, tô colocando uma calha aqui no telhado, mas tô podendo falar. É pra falar? Tem certeza? Pode, tem uns 30 minutinhos aí. Então, fechou. Vamos lá. É o seguinte. A Mayra, ela começou a fazer umas aulinhas de inglês aqui com a gente, João. E ela falou que você comentou comigo que você tá na América também. E ela falou assim que talvez pudesse ser algo do seu interesse. Tô te ligando só pra saber como é que tá mais ou menos o seu inglês, cara. Fala pra mim. Vixe, tá péssimo. Tá péssimo? Algumas coisinhas eu entendo do trabalho, mas sair do trabalho já não entendo. Você tem quanto tempo de América, João? Faz quanto tempo que você tá por aí? Acho que uns 2 anos e meio por aí, vai fazer 3. 2 anos e meio, cara. E tá péssimo esse inglês ainda? Por que que você não estudou ainda, cara? O que aconteceu? Só trabalho, só correria, falta de tempo. Chego tarde do serviço, saio cedo, sem tempo. Mas te faz falta o inglês? É algo que hoje você sente que te atrapalha no seu dia a dia ou assim é indiferente? Não é indiferente não. No meu trabalho eu tenho às vezes ali no meu trabalho o patrão, como meu patrão é americano, né? Os clientes também, meus funcionários ali, meus colegas de trabalho no caso são brasileiros, mas na hora de comunicar com o patrão, agarra um pouquinho. Algumas coisas ele me entende, usa o tradutor, mas agarra um pouquinho. Show de bola. E mesmo agarrando um pouquinho assim, para você hoje, você já chegou a perder alguma oportunidade por conta do inglês? Um trabalho melhor? Já deixou de ganhar um pouco mais no serviço, às vezes porque você não sabia se comunicar diretamente com o cliente? Já chegou a acontecer com você ou não? Mas acontece, já deixei de ter minha própria companhia aqui pela falta do inglês, deixei de fechar contato aí pela falta do inglês, o cliente acha ruim, já não quer mais trabalhar comigo. Eu tô É. imitando as mineiras aqui. Você tá bem, velho. Você tá bem. Até no agarra. A Mercer falou certinho. Até não tomei garrado. A gente tinha que falar tomei garrado. Tomei garrado, que eles falam. Tomei garrado. Agarrado. É, no tudo bem ali eu devia ter falado bom demais. É, bom demais. Bom demais. Fala comigo. Aí volta aí. Volta pro personagem que você tá bem. Entendi, Bora, João. Então, bora. então te faz falta. O inglês é algo que você tem convívio direto. Você trabalha direto com o americano. Já perdeu a oportunidade. E você falou que por conta da correria você não fez, mas você nunca nem procurou fazer um curso, cara, assim, porque geralmente o adulto, quando dói no nosso bolso, a gente toma uma atitude aí de procurar. Por que que você nunca teve essa iniciativa de procurar fazer uma aula? Bom, eu já fiz ali, eu não me lembro, foi ali bem no meu começo ali de América, fiz no presencial, fiquei uns 2 meses estudando, parei por conta da correria, né? Não consegui comparecer, muito cansaço, fiquei pagando e não fui, aí eu parei de ir no presencial. Entendi, entendi. As Somente escolas aqui presencial. do lado. Online você nunca fez nem aquele aplicativo, Professor Kenny, a Gringa,
aquele Wise Up, também já chegou a fazer algum desses ou não? Eu já fiz aquele tal de Duolingo lá. Ah, tá. Show de bola. Duolingo, todo mundo já fez um pouquinho daquele passarinho, né? Exato. Show de bola. Bom, João, é o seguinte, cara. A Mara, ela tá fazendo as aulas aqui com a gente, ela tá curtindo bastante. Ela comentou que, de fato, seu inglês estava bem ruim, tá? Inclusive, depois você tira umas risadas lá com ela, que ela te zoou Mas um a Mari, pouquinho. ela tá estudando com vocês? Isso, ela tá fazendo aula aqui com a gente, ela tá se desenvolvendo. E assim, hoje, para você, o inglês é algo que, se a gente conseguisse encaixar, tanto na questão dos horários, quanto na questão financeira, e fosse algo que uma metodologia funcionasse para você, faria sentido para você, João? O inglês seria uma prioridade? Você estaria disposto a resolver esse problema de inglês? Você comentou comigo que você tem? É, mas tem que ver, né? Qual que é o valor, Lucas? Passa a tua proposta aí. Não, valor a gente vou te explicar ainda valores, horários, e você pode ficar tranquilo, até porque, cara, eu tô te perguntando questão de prioridade, João, porque, cara, pode ser o melhor curso do mundo com o melhor valor do mundo. Se você não tiver disposto, você vai gastar dinheiro à toa e você não vai aprender a falar inglês nunca. Como você falou que você nunca correu atrás disso. Então, a questão de valores a gente vai conversar, vou te explicar tudo certinho. Eu só preciso saber se de fato você está predisposto, porque eu não tô aqui para ficar te empurrando nenhum cursinho de inglês, que já aconteceu com você, inclusive, né, de você ficar pagando e você não usufruir, eu não estou aqui para te empurrar nenhum curso, não. É só para saber. Se você não tiver um mínimo de predisposição, a gente já finaliza por aqui, a gente conversa, a Mayra indicou outras pessoas também, tá tudo certo. Mas você acha que é prioridade para você? Você estaria disposto? Se fosse algo assim, um horário bacana, num valor legal, que tivesse dentro das suas condições, seria uma prioridade para você começar a fazer o inglês por agora? É, seria, né? Me fala como funciona e se encaixar, tô querendo, sim, quero fazer. A Mayra começou, né? Se ela começou, eu quero fazer. Então, beleza. Então é prioridade. Então você está com esse mínimo de predisposição. Se a gente conseguir encaixar aqui nos valores e nos horários, você está disposto. Sim, se encaixar no meu tempo, que para mim é bem corrido aí. Vamos ver. Então, beleza. João, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te explicar aqui como que funciona, os valores, os horários, aqui, tudo certinho. E, cara, vamos fazer o seguinte. Se por um acaso, depois que eu te explicar, você perceber que é algo que está um pouco fora do que você está procurando, eu queria que você fosse muito sincero comigo, João. Você sabe que o brasileiro é uma coisa, né, cara? O brasileiro morre de vergonha de falar não para as coisas, né? Então, Sim, assim, sim. a gente vai nas lojas, João, a gente fala assim, "Ô, amigão, cara, eu vou só dar uma voltinha aqui, mais tarde eu passo aqui, na volta eu compro." Você já deve ter feito isso, com certeza, né? É do brasileiro isso, né? E os clientes aqui fazem isso também. É, Mas eu sou pois é. mineiro, não tem volta comigo, não. Aqui comigo é Ah, direto e você é reto. mineiro, né? Mineirinho é pior ainda, cara. Então eu vou fazer mais firme aqui com você, tá? Eu tô falando isso porque, assim, na ligação não tem como dar voltinha. Aí o que que o pessoal fala pra mim, ô Lucas? Cara, eu só vou dar uma pensada, eu vou dar uma analisada aqui certinho, vou falar com a minha esposa, vou falar com o meu marido, e aí você me retorna mais tarde, mas, Lucas, é certeza, você pode me retornar. E, João, a pessoa some, cara. Então, assim, por que que eu tô te falando isso? Porque se chegar aqui no final, você perceber que não fez sentido para você, que fugiu um pouco do que você está procurando, no caso, acho que para mim desse jeito não é o que eu estou procurando nesse momento. Você pode ser super sincero aqui comigo e se for necessário você falar para mim que você não quer fazer, não tem problema nenhum. Posso contar com essa sinceridade aí? Se caso não encaixar para você me falar um não aqui no final? Aham, pode deixar, pode deixar. Então, fechou. E por outro lado, João, se por um acaso a gente perceber aqui que de fato, tanto no financeiro quanto nos seus horários e a metodologia fizer sentido para você, assim como a Mayra começou a estudar, aqui no final a gente faz a sua inscrição e eu só faço esse combinado até para a gente. Você sabe que na América time is money, né, João? Tempo é dinheiro. Então, eu também não quero perder meu tempo, não quero que você perca seu tempo. Se não fizer sentido para você, a gente finaliza, tá tudo certo. E se fizer sentido, a gente avança e você começa a fazer as aulas aqui com a gente no final. Combinado? Pode ser? Show, combinado. Vamos ver aí. Então, beleza, vamos lá. Questão de horário, João, você tem preferência do turno para fazer as suas aulas? Você prefere de manhã, de tarde, de noite? O que que você prefere? É, rapaz, aqui eu acordo 4h40 da manhã, já chego no trabalho, eu só saio às 6, 7 horas. E chego em Show, casa umas 8 por aí.
Show de bola. Cara, na parte da noite, então eu vou focar na parte da noite, que é o que você precisa. Na parte da noite, a gente tem disponibilidade de 5 horários. Tem das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10 e tem o último horário das 10 às 11. Essas aulas, João, elas têm o funcionamento de segunda a sábado. E dentro desses dias, você vai poder escolher duas temáticas diferentes para estar abordando em 2 dias diferentes, podendo repetir essas aulas. Então, como que a gente faz a divisão? Você pode estudar ou segundas e quartas, ou terças e quintas. Dentro desses dias, a gente vai abordar uma temática na segunda, outra temática na quarta, e assim sucessivamente também na terça e na quinta. Nos outros dias você também tem a liberdade para estudar, tá? Os horários, inclusive, eles são bem flexíveis. O de segunda e quarta você vai escolher um horário. Se você não conseguir comparecer nesse horário, não tem problema. É só para você ter um norte. Para você, você falou que depois das 8, então vamos supor que você queira fazer das 8 às 9. Não precisa ser fixo. Ele é flexível esse horário. Se você chegar um pouquinho mais tarde, precisar fazer às 9, por exemplo, dá um help para mim, Lucas. Marca para mim um pouquinho mais tarde hoje. Eu entro aqui, marco a aula e você já faz um pouquinho mais tarde. Então, a ideia aqui, João, é te dar uma flexibilidade de horários para que você faça a aula, se você quiser fazer mais de uma vez o mesmo conteúdo, até todos os dias, de segunda a sábado, e com essa divisão, aí você que escolhe o que ficar melhor para você, ou segunda e quarta, ou terça e quinta. Mas nos horários, funciona para ti? Encaixaria nesse cronograma? Show. Mas é quanto tempo de curso, Lucas? As aulas duram uma média de 50 minutos, 1 hora mais ou menos. Com relação à questão de tempo de duração do curso, isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Nesse plano aqui que eu estou te explicando, você tem uma permanência mínima de 6 meses para a gente conseguir te garantir qualquer tipo de resultado. É impossível você estar fluente nesse final desses 6 meses, tá, João? Não estou te dizendo isso. Mas para você conseguir ter qualquer tipo de resultado, esse é o período mínimo de permanência aqui dentro do nosso plano. Então, as aulas elas têm Seis essa média aí meses. de 50 minutinhos, 1 hora mais ou menos, e você faz de segunda a sábado 2 conteúdos diferentes por semana nos dias que ficar melhor para você. Encaixa nos horários? Funcionaria para você? É, que segunda, aqui na companhia já começa forte, né? O trabalho é intenso, né? Os clientes já estão ali na cola, mas eu acho que terça e quinta dá legal, dá legal. É um dia ali que não tem muito serviço, só no começo de semana. Show de bola. Assim, cara, também como eu te expliquei, não, não é necessário ser fixo, tá? Se por um acaso você precisar ali alterar a aula de terça para quarta, ou a aula de quinta para sexta, ou no sábado, a gente vai flexibilizando aqui de acordo com a sua disponibilidade. Mas a ideia, João, é que você tenha o máximo contato possível com as aulas. Por isso, inclusive, que você pode fazer até todo dia. Porque o inglês é repetição. Quanto mais você vê aquele mesmo conteúdo, aquilo fixa na sua cabeça. Então, a ideia aqui é justamente essa, te dar uma flexibilidade de horário maior para você conseguir manter uma consistência maior na frequência das aulas e, consequentemente, você aprender um pouco mais rápido também. Questão de horário, tudo certo então? Alguma dúvida até aqui ou tudo certo? Não, o horário ficou ok, ficou ok. Então, se eu perder, eu posso remarcar isso, mas eu pago alguma coisa? Exatamente. Se você perder a aula, você me fala um horário que a gente remarca ela, você repõe ela em qualquer outro dia. O horário não será um Mas eu problema. pago alguma coisa? Não, não. Já está tudo incluso dentro do valor. Show, beleza. Então vamos lá, metodologia. Como é que funciona? Esse plano aqui, João, eu costumo falar que o foco dele é na conversação, para você aprender a conversar. Como que uma pessoa aprende a conversar, cara? É conversando, né? Você tem que pelo menos tentar. Então, o modelo de aula que a gente trabalha aqui é uma aula ao vivo, sempre, por chamada de vídeo, contato direto com o professor. Então, nessas aulas, a ideia é que você tenha sempre esse contato, até para você ter feedback do que está certo, do que está errado. João, ó, isso aqui você falou certo, isso daqui você falou errado, corrige isso, ajusta aquilo, para você ter essa prática ali em tempo real com o professor. Então, não vai ser um videozinho gravado somente que você vai assistir. É uma aula ao vivo, participativa, para você perguntar, interagir, tirar suas dúvidas e ter alguém ali junto com você. Quais as temáticas do que a gente vai abordar com você nessas aulas, João? No dia a dia, cara. É o inglês para você ir num restaurante, num supermercado, no banco. É o inglês, por exemplo, para você que perdeu negócios de ter seu próprio schedule aí por conta de não saber negociar preço, não saber explicar o seu serviço.
A gente tem aulas aqui exclusivas para isso mesmo, de negociação. A gente tem um módulo business que a gente chama, que vai te ajudar bastante nesse ponto. Então, são didáticas do que a gente vive no dia a dia na América, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Sempre, todos os alunos, antes de ingressarem no curso, eles passam por um teste de nivelamento, até para a gente saber como que está o nível do seu inglês, para a gente te enquadrar numa turma que tenha o mesmo nível que você. Então, você tem hoje uma Ah, média de... essas aulas são em turmas, então, né? Ou é individual? Exatamente. As aulas elas são em turmas niveladas, inclusive, geralmente, para quem está no nível mais básico, assim como você, a turma ela é excelente por conta da questão da prática, de você ter convívio e ter contato com outras pessoas que têm o mesmo nível que você. Porque quando você vai estar na rua, você vai falar com um, você vai falar com o outro, um fala mais rápido, o outro fala mais devagar, o outro puxa um pouquinho mais o R, o outro tem um pouquinho de sotaque. Então é importante você ir exercitando isso, até para que você consiga ter uma simulação do mais próximo possível de uma realidade do que você vai viver na rua, entendeu? Então a ideia é você passar por esse teste de nivelamento, a gente entende o seu nível, te passa um conteúdo personalizado de acordo com o seu nível e te enquadra numa turma de acordo com esse nível que você tenha também. Deu para entender, João? Entendi. Alguma dúvida, cara? Pode perguntar, se tiver dúvida, a hora é agora, tá? Essas aulas aí, quantas pessoas é mais ou menos? É uma média de 6 pessoas, mais ou menos, por turma. Vai variar muito dependendo do horário, tá? Você falou que você é um cara que faz aulas mais de noite por conta dos seus horários. Quanto mais extremo o horário, menor a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, um horário que você fazer bom, das 9 às 10, das 10 às 11 também, excelente. Tem uma menor quantidade de alunos, a tendência é que tenha uma menor quantidade por conta de ser um horário um pouco mais no extremo. Isso é válido tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Isso é verdade, tá, galera? Eu já fui aluno, só fazendo um disclaimer aqui, na parte da manhã é excelente para fazer e nos últimos horários, tipo, das 10 horas da noite, tem pouquíssimas pessoas. Eu fazia às vezes aula sozinha até com o professor, só eu e mais uma pessoa. Então é bom também vocês desenharem isso na mente ali do cliente, tá? É o que você tinha perguntado mesmo, João? Que eu até esqueci aqui agora. Tinha perguntado se, até eu esqueci também. É Me lembra, sobre vai. as Não aulas, né? perguntou se tinha Direito. bastante pessoas na sala, né? Quantas pessoas tinha na Isso, Quantas sala? pessoas? exatamente. Isso. É uma média de 5, 6 pessoas, João. A ideia, cara, inclusive, tá, até respondendo essa sua pergunta, igual eu te expliquei, a ideia não é que você faça aula com 15, 20, 30 pessoas. A gente limita, tá? O número máximo de alunos são 12 pessoas, mas é raramente vai chegar nesse número máximo por conta do horário, porque tem aula o dia inteiro praticamente, então fica muito bem diluído. Então você vai pegar uma média de 5, 6 pessoas ali junto com você, e é intencional que tenham outras pessoas justamente por conta daquele fator que eu te passei. De você criar confiança, de você estar ali dentro de um grupo que tem pessoas com o mesmo nível que você tenha, para você ter prática no mesmo nível, para que o professor consiga fazer simulações dentro da aula ali com você, que você consiga colocar em prática e que tenham outras pessoas ali desse mesmo nível que você também. Legal. E a Mari escolheu que horário? A Mayra tá fazendo das 8 às 9. Ela tá fazendo no horário da noite também. Ah, bacana. Perfeito. Mais alguma dúvida? Tudo certo? Só isso. Então vai ser focado ali na conversação, né? Porque eu estudei lá no presencial, até esqueci de te falar, por conta também da minha correria, mas lá eles focavam muito na questão gramatical. Basicamente, eles queriam que eu me tornasse um professor, e por isso também eu parei. Foi um dos motivos. Isso aí não vai ter, não, né? É conversação, né? Sim, o foco principal do plano é na conversação e, inclusive, o teste de nivelamento, João, ele vai nos ajudar também a tornar uma realidade o mais próximo possível do que você precisa. Então, o nivelamento ele serve para a gente identificar as suas maiores dificuldades e carências e atuar em cima disso. Então, se você tem essa necessidade mais direcionada para a conversação, lá no teste de nivelamento a gente vai identificar isso e as aulas elas são mais voltadas para essa parte prática dia a dia, para trabalho, com aquelas temáticas que eu te expliquei ali anteriormente, ir no restaurante, no mercado, numa farmácia, no banco, no seu trabalho, cotidiano, seja para a vida pessoal, seja para a vida profissional. E para a gente finalizar aqui, João, questão de valores, você tem alguma noção de curso de inglês? Você já chegou a pesquisar? Já chegou a fazer alguma coisa depois desse presencial que você já teve? Você tem alguma ideia ou não?
Não faço a mínima ideia. Cara, é muito comum na América a cobrança ela ser feita por hora, até porque vocês recebem por hora também, né? Geralmente a média hoje está ali entre uns 15, US$ 25 a hora trabalhada. Então, se você trabalha 8 horas, você faz 8 vezes 25, você ganha o seu dia ali na diária, você já está acostumado com isso, né, João? Para curso de inglês, geralmente é a mesma coisa, tá? As cobranças, em média, hoje, de uma boa aula de inglês, tá variando ali na faixa dos 30, US$ 40 a hora aula. Ou seja, significa que se você fizer 2 aulas na semana, baseado nesse valor de US$ 40 a hora aula, você está pagando uma média de US$ 80 por semana e por mês o valor ele fica um pouco ainda mais salgado, né? Chega ali acima dos US$ 300 mensais. Com a gente tem um modelo de pagamento um pouco diferente, né? Como eu te expliquei, esse curso ele tem uma permanência mínima de 6 meses, mas a cobrança ela é feita mensalmente. Você vai pagando mês a mês. Nesse plano que eu te expliquei, com tudo incluso já, João, a quantidade de aulas são até 6 aulas na semana com dois conteúdos diferentes. Todos os conteúdos também para você acompanhar as aulas. Então, tem algumas videoaulas para você ir acompanhando, para você estudar depois, conforme você fez as aulas ao vivo. Você tem conteúdo para você estudar. Você tem exercício ali de fixação para você estar dando uma fixada no que você está introduzindo ali, tá sendo introduzido ali nas aulas ao vivo. A gente está com uma ferramenta de IA agora, de inteligência artificial também, para ir te auxiliando no decorrer das aulas e já vem tudo incluso dentro do valor. Então, tanto a parte ao vivo quanto os conteúdos hoje, você paga uma mensalidade aí no valor de US$ 179 por mês para ter acesso nesse cronograma de aulas e fazer aí de acordo com a sua disponibilidade. Legal. E se foi o mesmo valor que a Mara pagou? Exatamente o mesmo valor. Depois você agradece ela lá, cara, que essa condição é só por indicação, tá? Se não fosse ela, você ia estar pagando mais caro. Então você paga uma pizza para ela lá depois, beleza? É ela que tá me devendo um monte de coisa, eu que ajudei ela a vir pra América. Bom, galera, é isso aí. Eu faço desse jeito, tá? Eu faço essa ancoragem. Eu tinha passado o valor direto do 179. Um cara ali de 2 anos, um cara que eu ainda arriscaria 179, tá? Ali o strike vital em 6 vezes, ele tá saindo 245, se eu não me engano. Eu vendi um semana passada, mas a mulher ela tinha mais 3 anos de América já. Pode ser que isso não seja uma verdade absoluta também, tá? Eu vou começar a testar também com pessoas com um perfil um pouco mais recente de América. Eu estou fazendo assim, na tentativa e erro, tá? Não estou dizendo que é uma regra, o que que é certo, o que que é errado, porque eu sempre fiz dessa forma nos outros planos, quando não teve o aumento do valor. E funcionava, tá? Eu vendia o strike vital em 6 vezes para quem tinha mais tempo, e o strike anual em 6 vezes para quem tinha um pouco menos de tempo. Mas assim, vocês podem começar também, às vezes, direto pelo strike vitalício, para ter uma margem, às vezes, de negociação, para baixar ali o strike anual. Depende de onde vocês estão começando também. Às vezes vocês ainda não estão, sabe, não tem tanto jogo de cintura ainda para lidar com isso na América, de voltar o valor, de mostrar para a pessoa que ainda continua bom. Enfim, eu começaria dessa forma, tá? Começa no 179, é um valor legal, o pessoal não chora, a comissão é muito boa, a pontuação legal também. E o strike vital eu tenho feito com quem tem um tempo um pouquinho maior de América. Mas deu para entender? Vocês ficaram com dúvida? Se quiser tirar dúvida aí, vai levantando a mão que a gente tira as dúvidas aí. Lembrando que América, exterior, tá? Não façam isso no Brasil. Vocês perceberam que eu mal falo do UOL. Eu vou falar do UOL para a pessoa, do WhatsApp Online, ali quando eu vou explicar do preço, e aí eu falo, tem vídeo aula, tem exercício de fixação, estou falando da IA agora também, que tem inteligência artificial e tal, mas é isso, porque eu falo é isso. Por quê? Porque lá eles querem aula ao vivo, eles querem saber se é ao vivo, só isso. Tem aula ao vivo? Se for aula gravada, eles não querem, entendeu? Ou aula gravada, o à vista, o à vista eu faço a reflexão com a pessoa, ô Léo, quando o cara, eu tenho feito quando a pessoa é muito chata com fidelidade, por exemplo. Ah, mas tem que pagar durante 6 meses, tem que pagar durante um ano, tal, tal, tal. Aí eu faço as contas com a pessoa do valor da somatória. Ó, falando, a gente tem uma outra modalidade de pagamento, que é o seguinte,
Esse plano aqui, que tem uma permanência mínima de 6 meses, você vai pagar, eu nem sei quanto que é, tá? Mas é 179 vezes 6. Aí você passa o valor cheio, junto com a live também para a pessoa, para ela ver que ela tá tendo mais desconto ainda. Então, 179 vezes 6 vai dar uns mil e poucos dólares, provavelmente. Aí você traz o valor, e eu baixo pro live anual, geralmente, à vista, né? Que dá uns 405 dólares, eu acho. Deve estar dando por aí. Aí eu mostro para a pessoa essa diferença, ó. Essa diferença se dá por conta de você estar antecipando, e a gente te dá um baita de desconto, inclusive, para você pagar essa taxa única de 405 dólares e a sua mensalidade, enquanto você for aluno e não tem fidelidade, ele vai para, acho que é 55 dólares por mês agora, né? Alguma coisa assim, aproximadamente. Então, eu faço esse downsell explicando para a pessoa, mostrando o valor multiplicado para ela ver o valor que ela pagaria no final dos 6 meses e aí dou o desconto para ela fazer ali no à vista. Pode falar, mestre. Lucas, se você faz o vitalício em 6 vezes e a pessoa fala, ficou um pouco apertado esse valor, como que você volta pro anual com ela em 6 vezes? Como que você faz? Olha, é a mesma ideia de um downsell que você faça em qualquer outro lugar. Eu tento identificar se realmente é questão de valores, mas fulano, realmente esse valor hoje, tendo em vista todas as suas dificuldades que você passou, as oportunidades que você está perdendo, você não considera que o inglês não seria um investimento para você ou você vê como um custo? Você acha que esse valor realmente ficou muito apertado? Então, eu tento investigar o máximo possível para ver se é uma questão de valor. Ah, não, Lucas, é realmente esse valor, ele tá fora aqui da minha realidade. Aí eu falo que eu vou ver no sistema. Vejo aqui no sistema, ó, por conta da indicação da Mayra, realmente você gostou do curso? Não gostei, não entrega de bandeja. Faz a reflexão com a pessoa do mesmo jeito que a gente sempre fez. Cara, seria importante e tudo mais? Tá bom, então vou ver o que eu consigo fazer para você, ó. Fulano, por conta da indicação da Mari, ela já se tornou uma aluna, inclusive essa bolsa aqui é uma bolsa que a gente faz somente para indicações. Eu consegui, nesse mesmo plano que você está fazendo, um descontinho para você no valor tal. Aí você abaixa ali por um strike, não sei, depende muito do que você está trabalhando, tá? Como a gente falou aqui em 6 vezes, por exemplo, você baixa com live anual em 6 vezes. Você pode baixar, vai dar uns 130 dólares aproximadamente o valor ali, eu acho que deve estar dando por aí. Então, sempre tente baixar. Se você passou em 6, baixa para alguns 6. Senão você vai ter que explicar para a pessoa que ela vai ter que ficar os 12 meses, não somente os 6 meses. Agora, se você passou, por exemplo, o strike vital em 12 vezes para a pessoa, beleza, você baixa para o strike anual em 12 vezes para a pessoa. Ou você explica para ela também. Poxa, fulano, nessas condições aqui, o tempo de permanência mínima, por ser um valor um pouco menos, mais acessível para você, o tempo de permanência mínima são 12 meses e não 6 meses. Mas essa foi a condição que eu consegui para você. Então, é a mesma coisa, faz a reflexão, entende os motivos, não dá de bandeja. Aí, beleza, é só valor? Pega o gancho da indicação, é por conta da indicação, tal, 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 e aí você tenta fazer esse fechamento assim. Legal. Uma outra dúvida, bem rapidinho. Você pode fazer É uma outra coisa. também, tá? Às vezes pode ser que a pessoa. Eu já tive gente, inclusive, que achou que estava um pouco salgado, esses de 180, por ter que pagar durante os 6 meses. Então o problema não era os 180, era pagar durante os 6 meses os 180. E aí eu trouxe a opção do à vista, não, Lucas, realmente essa opção ficou bem mais barata. Então a pessoa paga os 400 dólares, depois só fica pagando uma manutenção ali de, acho que é 50, 55 dólares por mês. Pode falar, a outra dúvida. A outra dúvida é uma coisa que é raro de acontecer, mas se o aluno falar assim pra você, Lucas, mas é que eu não queria estudar com mais pessoas, né? Se fosse só eu, professor, eu preferia. É raro de acontecer, mas como que você fala? O que que você fala pro aluno? Eu falo justamente porque que quando a pessoa já me pergunta se é aula em grupo, que o João perguntou, eu já faço toda aquela explicação, é por conta disso. É já para vacinar a pessoa para ela não vir com essa desculpinha esfarrapada para mim. Então eu já faço essa reflexão com ela de que é importante ela ter contato com outras pessoas nesse primeiro momento. Porque o individual, exatamente, e o individual, eu sempre coloco o individual como algo que a pessoa já precisa falar inglês. Ela já precisa ter um nível, porque ela vai trabalhar uma especificidade, ela já não tem mais vergonha, ela já não tem mais timidez, ela já tem mais confiança na hora de falar.
Então, e a 99% do público que a gente atende na América tem o inglês, assim, não tem inglês, né? É básico. E os que falam que é intermediário, se você escutar o inglês intermediário deles, meu Deus do céu, é terrível o inglês intermediário deles. Então, eu sempre trago porque eu percebi já que a gente só trabalha com um público que não fala inglês. Agora, não adianta você falar isso com um cara que já está no nível avançado, aí você tem que usar outro tipo de argumento, que é muito raro de acontecer, de você pegar alguém que está no nível avançado, né? Os caras lá, não falando nada, já não quer procurar, quem dirá quem está no nível avançado, né? Então eu faço essa reflexão que é importante ele ter contato com outras pessoas, para ir perdendo a vergonha, ir perdendo a timidez, ter o senso de pertencimento, de ter outras pessoas com o mesmo nível que ela, para ir justamente quebrando essas barreiras, entendeu? Mas é raro mesmo, tá? Não tem muita gente que reclama disso daí, não. Mas já para prevenir, você vê, eu prefiro, e na minha opinião, é melhor antecipar a objeção do que rebater a objeção. Eu odeio ficar rebatendo a objeção, porque eu prefiro já antecipar tudo para a pessoa. Eu já faço tudo intencional lá na minha DI, por exemplo. Essas desculpas que eu utilizei na minha DI, vou ver, vou pensar, são desculpas que acontecem comigo. As que mais eu pego são essas. Você não precisa falar necessariamente essas também. Pega as que mais acontecem com você. É o esposo, não sei o quê, eu vou ver, vou colocar na ponta do lápis. Pega tudo que o pessoal tem falado para você lá no final e joga tudo ali na DI. Porque a pessoa não vai ter cara de pau e chegar no final pior que tem umas pessoas que tem, tá? Esse que é o pior. Chegar, mas diminui muito esse percentual das pessoas. Eu vou ver, eu vou pensar. As pessoas chegam no final, dá para sentir que ela quer falar que vai pensar, mas ela não fala isso porque eu já falei aquilo lá na DI antes com ela, e ela fica meio receosa de falar. Aí ela tenta procurar outra coisa. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa até desliga a ligação. Acontece às vezes comigo isso, que ela fica tão assim contra a parede que ou ela fala sim ou ela fala sim, ou ela desliga. Ela vai ter que fazer alguma coisa. Então eu faço desse Faz jeito. sentido. Obrigada. Imagina. Fala, Wesley. Bom dia. Lucas, por exemplo, você faz chamada de vídeo ou você sempre faz normal ligação Eu com a parei. pessoa? Eu fazia chamada de vídeo. Todas as minhas matrículas do Challenger ali, por exemplo, todas eu fazia com chamada de vídeo. Atualmente eu não estou fazendo em mais nenhuma. E olha, eu vou te falar, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada para mim que estou ligando na América. Eu não sei na Uhum, Europa como que é essa aceitação, tá? Então toma cuidado com isso. uhum. O Ok. Patrick ele faz essa chamada de vídeo, mas assim, eu parei de falar. Sendo muito sincero com vocês, era um porre ter que ficar. Porque aqui onde eu moro é muito calor. Eu faço ligação aqui no meu conforto, do meu jeito, na minha liberdade aqui. Aí eu tinha que. A pessoa quer fazer ela quer fazer ali, aí eu tinha que sentar aqui, eu tinha que me vestir mais bonitinho, tirar o boné, falar pra pessoa, conversar. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar fazer sem a chamada de vídeo. E funcionou do mesmo jeito, porque eu já fazia sem o vídeo antes. Eu que inventei esse negócio dessas chamadas de vídeo depois que eu vi o pessoal fazendo, né? Quis copiar e tava funcionando. E realmente tem uma. É legal a chamada de vídeo para você pegar mais contato, mais referido, você tá conectado com a pessoa. É legal. Mas não fez muita diferença para mim na América, tá? Eu não tenho feito chamada de vídeo com a pessoa. O pessoal tá passando o cartão normal, não tem problema nenhum. Então, funciona dos dois jeitos. Sabe uma coisa que me confrontou muito, Mayra? O Jonathan, cara. O Jonathan não faz chamada de vídeo em nenhuma matrícula. Ele tem mais de 3 mil matrículas. Ele nunca fez uma chamada de. Nunca não, né? Alguns casos específicos, mas ele só faz na voz. E eu cheguei no resort e falei, cara, como é que você faz na chamada de vídeo? Que chamada de vídeo? Eu não faço chamada de vídeo, eu faço na ligação normal. As pessoas mandam foto do cartão pra mim. Eu falei, pô, mano, mas como é que é isso, velho? Como é que você consegue fazer isso daí, né? E daí eu, cara, tenta começar a implementar e tudo mais. Eu fui meio resistente ali no começo, e aí depois aí, ó, fazendo matrícula no banheiro. Você pode estar na rua, às vezes você faz uma matrícula, não precisa ligar o vídeo também, né? Então você tem um pouco mais de liberdade, né? Para você fazer matrícula onde você quiser. Você também avacalha, né, Joãozinho? Ê, Joãozinho, né? Mas enfim, eu não senti diferença, tá? Assim, dá para funcionar dos dois jeitos. Eu fazia no vídeo, matriculava muito, o Jonathan também mostrou que não precisava, então tanto faz. E se for ligar o vídeo, tem gente que liga o vídeo na DI, né? Depois eu acho que o Ian ele liga logo na DI e já faz toda a apresentação.
Quando eu ligava o vídeo, eu ligava só para pegar os dados do cartão. Na hora de fazer a inscrição, eu pegava os dados do cartão, virava a tela para a pessoa, ela ia acompanhando, virava para mim, ia dava até mais trabalho, era mais demorado para fazer. Eu senti que eu otimizei um pouco mais o tempo da minha ligação, que já era rápida, mas assim ficou um pouco mais rápido também, tá? Uhum. Eu lembro que quando eu fazia, às vezes a pessoa demorava um pouco e ela tava marcando no celular os referidos, aí ela tinha que ficar olhando para mim, eu falava, não, pode ir marcando aí. A pessoa ficava preocupada em ficar me olhando para mim, É, né? então, Eu ia tem isso. perguntar, eu ia perguntar também, Lucas, que às vezes, não sei se acontecia contigo nos Estados Unidos, mas às vezes quando eu ligava à Europa, a pessoa falava assim, nossa, encaixou esse valor, mas eu não tenho esse valor em saldo agora, que ela usava débito, né? Esse valor, enfim, tá no Brasil, eu mandei, enfim. Já aconteceu contigo? Enfim, nesse tipo de caso, como é que eu posso fazer se a pessoa falar que não tá com dinheiro em saldo, no cartão ou algo do tipo? Olha, eu não sei, sinceramente, eu tento entender ainda a cabeça dessa galera de lá, porque assim, é surreal, tá? Isso acontece muito. Você pega os dados do cartão com a pessoa, você, você pega os dados, explica o valor, explica a divisão de valores ali para a pessoa, esse daqui é da parte gravada, esse aqui. Ah, mas vai. Ó, eu tentei processar aqui, falando para você autorizar, vê se chegou para você fazer a autorização. Ah, mas já vai debitar agora? Ué, dá vontade de falar, pô, não, é mês que vem só. Você vai começar, eu vou pagar o primeiro mês para você, aí depois você vai começar a pagar. Acontece muito isso. A galera, assim, eles são meio avoados com isso daí. E assim, quando acontece isso, quando a pessoa fala que não tem já o saldo, eu já tento trabalhar o cartão do Brasil, eu dou opção da pessoa. Fulano, a gente tem uma alternativa. Quanto tempo de América você tem mesmo, Fulano? Ah, eu tenho 2 anos. Ah, legal. Menos de 5 anos, a gente tem uma conta. Para quem é brasileiro, e tem menos de 5 anos na América, a gente tem uma condição bem legal de você pagar pelo Brasil. E é bom que você nem precisa pagar agora. Como é que funciona? No Brasil, a gente aceita via cartão de crédito. Então, você utiliza o limite do seu cartão para fazer o pagamento e você não paga agora, você só paga no dia do vencimento da sua fatura. Nubank, Banco Inter, Mercado Pago. Você trabalha com algum desses também, fulano? E às vezes a pessoa trabalha, tá? Tem muita gente que tem cartão de crédito como um limitezinho de 1.000, 1.500 reais, cheio. Alguns, tá? Não, a maioria não tem cartão cheio lá, porque é uma galera que já veio com um monte de dívida, né? Já foi para América com um monte de dívida, estourou todos os cartões, às vezes, inclusive, né? Então eu dou a opção da pessoa pagar ali com o cartão no Brasil, não tem alternativa, busca um Zelle. O Zelle é como se fosse um Pix. Fulano, você não consegue alguém para fazer um Zelle para você, fazer um Pix para a gente processar a compra aqui agora já? Alternativas. E aí, assim, em último caso, eu deixo a matrícula programada. O que que é isso? Pega os dados do cartão da pessoa e fala, Fulano, me fala um horário amanhã, que nesse horário eu vou deixar programado a sua matrícula aqui no nosso sistema. O dinheiro tem que estar na conta nesse horário, tá? Vai ser cobrado automaticamente dentro desse horário. Lucas, amanhã às 6 horas eu já consigo depositar esse dinheiro. Então, beleza. Então, amanhã às 6 horas vai fazer a cobrança automática. Você tem certeza que às 6 horas o dinheiro já vai estar na sua conta? Porque vai ser feita a tentativa aqui. Não, tenho certeza. Show de bola. O cobrar automático é nós. A gente tem o robô que cobra automático, né? Mas eu só faço isso para a pessoa entender que a matrícula já está programada. Na mente dela já está feita a matrícula, já está tudo certo, já manda os aplicativos, já instalou tudo, e aí a gente só processa ali a compra quando a pessoa, às vezes, ela não tem o saldo disponível. Mas você pergunta para ela, porque no Brasil eu sempre pergunto depois da DI, né? Ó, fulano, a forma de pagamento aqui é cartão, de crédito, tem que ter limite e tal. Geralmente fora do Brasil você pergunta ou você vai direto? Ó, você pode perguntar, tá? Eu não pergunto. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que o Ian pergunta também, que é no cartão, que tem que ter o dinheiro disponível para fazer ali na hora. Tem gente que pergunta. Assim, quando começou a acontecer com muita recorrência, quando eu sinto que eu estou numa linha que está acontecendo isso com recorrência, aí eu pergunto. Ó, fulano, assim como o Beltrano, tal, você tem que ter o dinheiro na conta. Se você gostar, se fizer sentido, a forma de pagamento é através do cartão. Tem algum problema para você? Ah, não, tranquilo, show de bola, eu prossigo. Se eu sinto que está acontecendo várias vezes. Agora, eu não tenho esse costume de perguntar, tá? Mas não vai te atrapalhar perguntar também. Eu acho que pode ser uma boa, sim. Ok, obrigada, Lucas. Imagina. Fala, Wesley.
Fala, Luquinha. Faz muito tempo que eu não ligo na América, cara. E eu tô com alguns leads lá, inclusive tem um agendamento para hoje. E eu tô um pouco perdido nessa informação de 6 meses. Geralmente lá a galera passa no débito, né? A gente passa no débito. E aí o cara precisa ter o saldo ali dos 6 meses. Eu tô perdido nessa, passar essa informação do valor para o cliente. Mês a mês. Lá é mês a mês. A pessoa lá, mesmo que seja no cartão de crédito, se ele tiver US$ 20.000 de limite, não vai comprometer o limite do cartão. Sempre o pagamento lá vai ser no link recorrente. Sempre vai ser mês a mês. Então a pessoa só precisa ter o valor da parcela. Quando que você vai fazer no link cheio? Quando for à vista. Quando é à vista, aí sim você vai para o link cheio e você processa a compra em uma vez e ele vai processar, porque eles não aceitam pagamento parcelado na América, entendeu? Não tem esse negócio de parcelamento lá, com a plataforma de pagamento brasileira. Então, sempre no link recorrente, aí você seleciona a quantidade de parcelas que você quer lá, duas, quatro, seis, tem as opções lá, e você passa ali para a pessoa, mas ela só precisa ter o valor da mensalidade só. Entendi. Então no link cheio seria no Pix, no caso? O link Será? cheio seria no Pix ou no cartão. No cartão de débito também é no link cheio, quando a pessoa faz à vista. Uma vez. Entendi. Ah, tá. Eu tava perdido nisso aí. Então, sempre eu vou passar um link recorrente para ele em 6 vezes, né? É, cara, assim, não é obrigatório nos 6 vezes, mas eu tô fazendo em 6 vezes porque eu senti que a minha inadimplência diminuiu bastante. Quando eu comecei a fazer os 6 vezes, a minha nota aumentou bastante por conta disso também. E assim, quando você fala 6 meses para pessoa que tá na América, tá? De novo, galera, isso específico para América ou Europa também. Eles reclamam muito de ficar ali preso há muito tempo. E quando você fala, quando você traz 6 meses, fica uma coisa mais perto para eles, fica mais próximo, fica mais palpável. E daí acaba que a taxa de adesão tem sido muito boa. Inclusive, eu estou fazendo 6 meses desde o final do ano passado. Faz tempo que eu não faço uma matrícula em 12 vezes. Porque eu estou sentindo que não impactou no preço, o preço está muito justo, eles não estão reclamando. E quando você fala que o tempo mínimo de permanência mínima são 6 meses, a pessoa ela fica mais tranquila, assim, na América. E claro, a inadimplência também Hum, diminui bastante. Então. entendi. Eu tava na dúvida era nisso aí. Se passava no link cheio, no link recorrente, e a questão Sempre no de passar o valor recorrente. para o cliente. No caso, ele paga mês a mês. Por exemplo, o Vital tá 190, né? O All Live Vital, né? US$ 190. É isso mesmo? Eu acho que é o vitalício, né? 195, Hum, acho, é por aí. É isso mesmo. entendi. Eu gosto de falar Beleza. sempre um pouquinho mais também, tá? Sempre falo uns US$ 5 a mais, porque o Bank of America, o Wells Fargo, alguns bancos de lá, eles cobram uma taxinha de transação internacional. É tipo assim, é centavos, tá? É 99 centavos, às vezes US$ 1, às vezes US$ 2. E se você passa a mais e passa a menos no cartão da pessoa, ela não reclama. Mas se você passa a menos o valor para ela, lá o cartão dela vai passar mais, ô, Lucas, mas passou aqui US$ 2 a mais, entendeu? Você já evita dor de cabeça. Então, passa US$ 5 a mais ali, não corre o risco também de acontecer ali, de cobrar essa tarifa e depois você ter perturbação no seu ouvido, tá? Pode falar, Jamile. Beleza, Lucas. Só retomando, a minha dúvida é, só retomando, né? Você faz o valor 6 vezes no vitalício, né? Passa lá, permanência mínima, nananã, e passa o valor vitalício nos casos que você sentiu ali que vai passar logo o vitalício. Aí não deu, foi a pergunta da Messia, fez o downsell pro anual. Beleza. Aí a minha dúvida é se você explica, por exemplo, a diferença dos dois planos, que um é vitalício e o outro é anual. Sabe? Tipo assim, se ele quiser permanecer mais tempo, mais de um ano, depois ele vai ter que renovar, ou se você nem fala nada disso. Eu nem falo, eu nem falo. Tanto que eu sinto que eu comecei a falar uma época isso e ficou muita informação para processar. As pessoas lá eles estavam entendendo que o pagamento era vitalício. Eu vou ter que pagar pro resto da vida esse curso, entendeu? Aí eu cortei, deixa do jeito que tá, porque não vai mudar muita coisa. Ah, eu terminei de pagar o curso. Às vezes acontece de uns alunos virem me chamar, ah, ô Lucas, esse mês é a minha última parcela, né? Dos 6 meses ou dos 12 meses. Isso é a última parcela. Aí eu entro no acesso dele e vejo. Se foi o plano vitalício, eu falo, inclusive é a última parcela, mas você continua tendo acesso, tá?
Aí a pessoa fica feliz. Ó, inclusive tem uma inteligência artificial agora para você. Eu utilizei isso, inclusive, para pegar referido, né? O cara veio falar comigo que estava vencendo a última parcela dele, e daí eu puxei ele ali para ligação para explicar rapidinho que ele ia continuar, tem um benefício legal aqui para você, os materiais, os conteúdos, expliquei da IA e tudo mais, e peguei mais contato com ele, uma matrícula que eu fiz no comecinho do ano. Então, aí depois, se a pessoa vir te chamar, você explica para ela, mas não é que a gente não encare isso como uma omissão de informação. Isso, na verdade, é poupar dor de cabeça, poupar confusão, porque lá na América eles fazem muita confusão das coisas. Então, quanto mais simples for a sua comunicação lá, melhor. Inclusive, esse é um outro ponto. Se você é muito prolixo na ligação, se você fala muito, ou se você fala muito difícil com eles lá, utiliza palavras difíceis, tenta mudar. Não estou falando para você virar, falar comigo, bom demais, nada disso, tá? Não precisa ser tão extremo assim. Mas tenta ser camaleão. Tenta identificar o perfil do cliente. É, exatamente. Se você falar A, eles entendem B. Eu já tô tão assim, camaleão, que o cara atende e fala comigo, eu falo com ele, eu já sou mineiro já com eles lá, desse jeito. Porque isso cria identificação. Eles veem uma identificação na sua forma de falar. É claro que uma pessoa, um empresário, um dono de schedule lá, o cara que tem uma companhia de construção grande, ou de pintura, e você percebe na fala dele que não é peão. Aí, beleza, aí você adapta o linguajar dele. Mas eu sinto muito isso. Quanto mais camaleão vocês forem, melhor a pessoa ela sente um ponto em comum com ela. E ela se abre um pouco mais, você se conecta um pouco mais com ela, sabe? Então a gente tem que utilizar isso ao nosso favor. Lucas, mas assim, só mais uma dúvida. E já te aconteceu tipo assim, a pessoa ficou mais um ano ali, né? E aí, como é live, geralmente renova o plano, né? Não sei se esse é o caso. Aí já aconteceu de, tipo, um ano depois ela vem uma bolada de novo, assim, ela voltar pra reclamar, sei lá. Não aconteceu porque aconteceu muito tempo atrás, quando eu comecei a vender a live, porque eu vendia o anual. Só que depois que eu fiquei sabendo que a renovação era automática, inclusive não é mais agora, tá? Agora, o strike anual, antes, ele era 24 meses o material didático também. Hoje em dia, não é mais assim. São 12 meses somente que renova. Se a pessoa quiser, ela renova. Não tem mais renovação automática no material quando a pessoa assina a live. Isso, inclusive, era um ponto que a gente batia muito na tecla com o Léo, nas reuniões de franqueado. Por quê? Porque é dor de cabeça. Por que que antes eu não vendia o strike anual? Vocês me viam antes vendendo só strike vital. Strike vitalício, strike vitalício, strike vitalício. Porque eu queria fugir de dor de cabeça. Vocês não têm ideia da dor de cabeça que eu tive quando eu comecei a vender o live anual. Porque eu não sabia que era 24 meses. Do nada virou 24 meses. Antes era 12 e virou 24 do nada. Ninguém avisou pra gente, né? E aí, depois que eu descobri, eu falei, cara, eu tô fora disso daqui, eu não quero vender mais anual, vou vender só o Vital. E aí comecei a vender só o Vitalício. Então, eu não tive tanta dor de cabeça depois, porque eu estava vendendo Vitalício já. Então, quando a pessoa compra o Vitalício, não vem mais cobrando, mas já tranquilizo vocês. Hoje em dia é diferente, tá? Não tem mais os 24 meses no material didático. Se a pessoa quiser continuar, ela continua ali pagando normal, mas se ela não quiser, ele não fica renovando automaticamente. Porque isso, inclusive, era um dos pontos que queimou muito a WhatsApp na América, foi isso, essa renovação automática. A galera vinha reclamar que não tinha explicado, não sei o quê. E muitas vezes nem a gente sabia. E aí, como é que a gente ia passar para o cliente uma coisa que a gente não sabia, né? Então, mas já mudou, tá? Já mudou isso daí, tanto o anual quanto o vital agora, não tem problema nenhum, nenhuma dor de cabeça. Fala, Fernandão. Fala, Lucas. Lucas, minha pergunta, né? Você até comentando essa questão ali de ser um vendedor camaleão, né? Mas quando eu tentei abrir linhas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, eu sempre tive dificuldade de pegar referidos. Não consegui pegar, não consegui sustentar a linha, porque entendo que um pouco mais de resistência, tudo muito rápido, então não sei se é porque peguei muito pouco, tive essa impressão ali. É adaptação, cara, é questão de adaptação. Provavelmente você não deve ter tido uma sequência tão grande. Você teve ali algumas negativas, aconteceu várias vezes essas negativas com você, essa dificuldade, e aí o seu cérebro já falou, Fernando, você não funciona nisso daqui, cara, volta pro Brasil.
Então é persistir, você tem que continuar persistindo, porque é diferente, tá? O pessoal fala, pô, mas matricular no exterior, matricular na América é mais fácil. Galera, depende do que é mais fácil. Tudo tem as suas dificuldades. Na América, se você não tiver jogo de cintura também, a pessoa, os caras vão engolir você lá. Eles falam muito rápido, eles são muito acelerados. Você quer fazer reflexão? Posso fazer Você me permite fazer um comentário, igual a Ana Camila fazia? Meu, esquece. O cara vai falar não para você. Ele vai te dar uma na lata, assim. Então, é um perfil de matrícula diferente. E como é que você vai se adaptar a isso? Fazendo. Você vai engolir, você vai assim, se joga na piscina, cara. Você vai engolir, vai tomar uns caldos, vai engolir um pouco de água, mas depois você vai pegando o jeito. Eu fui pegando o jeito assim, foi na prática também. Fui começando a entender que lá o contato, você tem que arrancar contato das pessoas às vezes, cara. Arrancar, você tem que arrancar mesmo. Depois vou até procurar trazer o Ian para dar uma aula de Ian, você tem que ver o Ian pegando referido, cara. O João, vocês estão no cowork, Joãozinho, ou não? Você já viu o Ian pegando referido ali ou não? Não estou no corpo ainda, o Lucão, mas eu tô ouvindo ele pegando aqui referido. Tá, né? E Então, o Ian já tô pegando aplicando contato tudo que ele é fala aqui. arrancado, você vê, é arrancado, cara. E ele pega numa facilidade, assim, contato, que você vê, cara, eu me confrontava. Será que eu vou conseguir pegar assim tão fácil algum dia? E vou tentar Você trazer pode ele para. explicar, Lucas, pra gente um pouquinho como que ele faz? Eu vou trazer ele para vocês. Eu vou combinar com ele na semana que vem, para ver se ele tem essa agenda livre, porque ele faz com uma facilidade muito grande. Eu acho que eu tentar explicar, acho que não vai ser tão legal, porque eu tenho meu jeitão. Mas assim, é mais arrancado, tá? É difícil, às vezes, de você pegar uma quantidade muito grande de contato, tipo, sei lá, pegar 30, 40 contatos. Não é todo mundo que você vai conseguir, por conta do tempo ser mais corrido. A validação, exatamente, porque até parece que não sabe pegar contato, né? A Mércia não sabe pegar contato, né? Matricula pra caramba, né? Mas enfim, é porque, assim, o Ian ele tem uma facilidade mesmo de pegar referidos, eu acho que vai ser bom para vocês trazer ele. Mas voltando, Fernando, é questão de adaptação, cara. A validação é outro ponto. Tem gente que não valida os contatos. Tem algumas áreas, por exemplo, ali de Massachusetts, por exemplo. Cara, Massachusetts, a época da validação do live, quando eles criaram o live, Tarek, Gustavo Lima, Jailer, cara, essa galera ligava lá, o Diego, ligava a rodo lá. Então tem muita gente que já foi aluno da WhatsApp lá no Massachusetts e pegou a renovação automática, por exemplo. Então tem algumas áreas ali de Massachusetts que eu não arrisco nem validar os contatos. Por quê? Porque vai queimar uma linha, às vezes, que eu já fiz uma matrícula ali e às vezes vai queimar os meus referidos, entendeu? Então, você tem que ter esse jogo de cintura, às vezes, na América, tanto que a mensagem de validação que eu utilizo, depois eu vou mandar para vocês, lá no grupo, é uma mensagem de validação diferente. Eu não coloco uma mensagem. Eu peguei do Ian, inclusive, essa mensagem de validação. Na mensagem de validação, até para a gente finalizar aqui, que eu acho que o Ed já está chamando, eu coloco como se eu fosse o professor na mensagem de validação. E depois eu explico para a pessoa que não sou eu o professor. Mas por que que eu faço isso? Porque quando a pessoa bate o olho na mensagem de validação e ela vê aquele modelinho padrão de WhatsApp, se ela já foi aluna, ela vai queimar sua linha. Você vai perder matrícula, você vai ter cancelamento. Se ela olha e tem lá escrito professor Lucas, aí ela acha que é um professor particular. Entendeu? Isso serve para quebrar. Aí chega lá na hora da ligação, a pessoa deu um ok, por exemplo, que tem interesse. Fulano, as aulas elas não são diretamente comigo, eu somente sou o coordenador do curso, tá? A gente tem uma equipe de professores, eu trabalho para a empresa tal, tal. Beleza, aí você explica certinho. Mas isso serve para você se livrar, ó, de dor de cabeça. Serve para você se livrar de dor de cabeça. Às vezes já aconteceu comigo, fazer uma matrícula, aí eu validava bonitinho, aí daqui 10 minutos a pessoa chega e fala, pô, fulano falou que já fez com vocês, não gostou, eu quero cancelar também, porque eles são assim, eles são desse jeito. Geralmente a gente tem a tendência de seguir, né, na boiada, o que a indicação indicou para a pessoa, a gente segue, né? Então isso livra a gente, nos livra, ganha um pouquinho. A pessoa que vê que é professor, que ela não tem interesse, ela não vai te chamar. A pessoa que tem interesse, você já explica depois para ela que as aulas não são diretamente com você.
mas você ganha isso daí. Você ganha. Depois que eu fiz isso com as minhas linhas, depois eu não tive mais matrícula queimada, assim. Raramente. Muito difícil, tá? São alguns macetezinhos, entendeu? Na América tem alguns macetezinhos que a gente tem que usar, que a gente tem que ter um jogo de cintura diferente, porque é um perfil de cliente diferente. Não é a mesma coisa que no Brasil. Então, de novo, galera, cuidado que vocês que estão vendendo bem no Brasil, vou seguir. Cara, não aplique isso daqui que eu tô te falando no Brasil, porque vai dar ruim. O Gui é um cara que fala com um diretor de multinacional. Ele é um cara que fala com uma galera assim, perfil um pouco elevado. Se ele for querer falar nesse tipo de linguagem, vai dar ruim, não vai dar certo. Então por isso que a gente traz essa aula para quem é Gold e Black, porque a gente tem que ter esse jogo de cintura, de saber quando é X, quando é Y, e você vai cada vez mais se aprimorando nisso conforme você for fazendo. A gente vai fazendo, e aí você vai acabando ficando bom. Já tem acho que já tem uns 3 anos, 2 anos e meio, acho que eu ligo na América, assim. Então você vai pegando o jeito, né? Então eu acho que é isso aí. Mais Inclusive, na alguém tem última alguma aula dúvida? achei bem legal, Luquinha, que você falou de perguntar ali, mas você não fez nenhum curso, nem aquela Wise Up You? Você viu que Achei aqui na legal isso aí. entrevista hoje eu falei também. Você fez aquele professor Kenny, a gringa, o WhatsApp? Você fez aquele WhatsApp? Eu sempre pergunto isso daí, galera. Eu pergunto o WhatsApp mesmo, na cara da pessoa. Porque você já fez, já derruba ela ali. Não vou seguir com ela. Entendeu? E se ela falar que já fez? Aí eu me dou de WhatsApp? doido. Aí eu me faço de doido. Ah, você já fez na WhatsApp? Ah, legal. Bom, fulano, e qual que seria a disponibilidade de horário que você tem para fazer as aulas? Porque eu só tô com horário na parte da manhã, atualmente, para fazer. Bloqueia o aluno. Não, mas ainda tem alguns que quando você fala o WhatsApp e a pessoa fica quieta, o trauma não foi tão grande. Então eu pego contato, eu tento pegar referido ainda com a pessoa. Eu falo que não tem horário, jogo um videozinho ali e tento pegar contato. E já fiz matrícula, inclusive, de contato que eu peguei de quem tinha sido aluno, que nem sabia que era da WhatsApp, tá? Mas tem gente que quando você fala esse nome, o WhatsApp, a pessoa já fala. Não, Mas, procura o Lucas, meu quando eu tava cartão. no Flow, eu já matriculei aluno que ele falou assim, não, o WhatsApp eu não quero saber nunca mais. Eu não, eu tava tão no Flow que eu fui falando e matriculei o cara de novo. Eu falei, Também. meu Deus, que loucura. Porque às vezes a pessoa só foi aluna no UOL. Na semana retrasada, eu fiz a matrícula de uma aluna que era só aluna UOL. E ela não lembrava que tinha feito o WhatsApp. Tanto que deu um probleminha na matrícula, que eu tive que falar com o pessoal do suporte, porque deu conflito no banco de dados. A gente teve que trocar o e-mail lá. A mulher estava até devendo ao WhatsApp, devendo umas 5 parcelas da WhatsApp, sem saber. E aí eu fiz a matrícula nova, eles perdoaram a dívida lá, porque ela começou a fazer de novo, né? Mas às vezes acontece isso daí. Então, quando o trauma não é tão grande, eu tento pegar contato e tenta entender também, às vezes, isso é um ponto muito bom, Mércia, se a pessoa fez uma aula ao vivo ou se ela fez uma aula gravada. Se ela fez só a aula gravada e não reclamou, e falou que a culpa foi dela, que ela não estudou, dá para matricular. E eu já matriculei mais de uma vez, tá? Desse jeito, assim. Agora, se começou a reclamar muito, se começou com muita história, aí você se faz de doido, sai da ligação, não pega nem contato, dependendo do nível de estresse, porque senão você vai arrumar para sua cabeça. Aí começa a entrar minhoca na sua cabeça, porque uma coisa que aconteceu lá no passado com uma outra pessoa, você já internaliza para você, porque a culpa é sua, e aí você não quer vender mais, aí você já. Aí, sabe? Aí vai ficando nesse ciclo vicioso. Então, tenham esse jogo de cintura aí também com relação a isso daí, tá bom? Então, beleza, galera. Eu vou finalizar aqui que o Ed tá chamando a gente aqui para reunião já. Depois eu mando a gravação lá para vocês. E aí eu vou conversar com o Ian para ver se ele consegue vir na segunda-feira que vem, ou até na próxima sexta mesmo com o Andrini. É uma coisinha rápida, só para vocês verem como é que ele pega contatos ali. Que ele é muito bom mesmo, ele pega Não, mas contato igual aula. Lucas, Ah, tá, mensagem de validação. Tá, eu vou pegar a mensagem de validação e eu mando lá para vocês também lá no grupo. Tá bom? Bom PTL aí para todo mundo. Até mais.